É comum ouvirmos por aí que tal pessoa bebe pouco ou bebe muito. Expressões como essas são usadas a toda hora, mas de forma geral, dificilmente dá para saber o que cada um entende como parâmetro de quantidade. Quando o assunto é consumo de bebidas alcoólicas, o que é pouco e o que é muito para você? Antes da gente se aprofundar nessa questão, deixa eu me apresentar de novo. Para quem não viu nossa primeira aula, eu sou o Dr. Arthur Guerra. Essa é a segunda aula do curso Álcool, Saúde e Sociedade e nela falaremos sobre as definições de dose padrão, de padrões de consumo e, a partir desses conceitos, o que é uso nocivo de álcool. Na primeira aula, fizemos uma espécie de linha do tempo da história do álcool e demos um breve panorama sobre o consumo de álcool no Brasil. Sobre a aula de hoje, tem um ponto anterior que é importante colocarmos aqui. Falar sobre os efeitos de qualquer substância envolve três variáveis fundamentais. O sujeito que está consumindo, com suas particularidades físicas, psíquicas, culturais e por aí vai. A substância que está sendo consumida, com as suas propriedades farmacológicas específicas e o contexto em que ocorre o uso dessa substância. Para exemplificar esse fator do contexto, uma pessoa pode beber em um encontro entre amigos, sozinha em casa, com a intenção de relaxar depois de um dia cansativo de trabalho, em um quadro de extrema vulnerabilidade, como vemos acontecer em pessoas em situação de rua, dentre outros contextos. O álcool é uma droga legalizada no Brasil e na maioria dos países do mundo, exceto, por exemplo, nos países islâmicos. É consumida por pessoas dos mais diferentes perfis. É importante adotarmos parâmetros sobre o consumo para entendermos os efeitos do álcool na saúde, tanto benéficos como nocivos, tanto individuais como coletivos. Agora, vamos pensar juntos naquela pergunta que fiz lá no início da aula. Quando o assunto é consumo de bebidas alcoólicas, o que é pouco e o que é muito para você? Aliás, você vai notar que ela é uma espécie de fio condutor do conteúdo dessa aula. Em primeiro lugar, como entender se esse consumo é baixo ou alto sem saber qual é a unidade de medida usada? Esse é o primeiro conceito de hoje, dose padrão. A dose padrão define a quantidade de etanol puro contida nas bebidas alcoólicas. Ao longo desse curso, nós vamos trabalhar com a definição de dose padrão do National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, importante referência norte-americana no tema, e que é muito próxima da dose padrão praticada no Brasil, 14 gramas de álcool. É verdade que a Organização Mundial da Saúde, a OMS, estabelece que uma dose padrão contém aproximadamente 10 gramas de álcool. Mas mesmo a OMS reconhece que essa definição pode variar entre os países. Ainda não existe um consenso internacional a respeito desse número. E no Brasil não há uma diretriz oficial sobre isso. Referências científicas e sites especializados em diferentes tipos de bebidas mostram que a dose praticada no Brasil é de 14 gramas de álcool. Bom, agora você deve estar se perguntando: como é que eu vou saber quanto é 14 gramas de álcool? Para facilitar, essa é mais ou menos a quantidade de álcool presente em uma lata de cerveja, aquela mais comum de 350 ml, ou uma taça de vinho com 150 ml, ou uma dose de destilado com aproximadamente 45 ml. Agora que deu para visualizar com os exemplos que demos, você imaginava que uma dose de álcool era mais? Que era menos? Bom, a partir daqui, temos uma base comum para começar a falar dos diferentes padrões de consumo de bebidas alcoólicas. De novo, olha aí aquela pergunta que eu fiz no começo da aula. O que é pouco? O que é muito? Os padrões de consumo são orientados por aspectos médicos, mas também são levados em conta aspectos sociais e psicológicos. Da mesma forma que acontece com o conceito anterior,
o de dose padrão, existem variações nas definições de padrões de consumo, elaboradas por diferentes instituições de saúde. O National Institute on Alcohol, Alcohol Abuse and Alcoholism, por exemplo, estabelece diretrizes detalhadas. Eles levam em conta fatores como sexo e idade, já que, dependendo dessas variáveis, como veremos mais para frente no curso, os efeitos do álcool no corpo podem ser diferentes. Segundo esta organização, um consumo de baixo risco para o desenvolvimento de transtornos relacionados ao álcool, o que seria um beber moderado, equivale a Eu sei que mulheres que estão vendo essa aula podem estar pensando, que injustiça! Quer dizer que as mulheres só podem beber metade em relação aos homens? Mas como eu disse antes, veremos mais para frente no curso o porquê, em termos biológicos, essa diferença. Em relação a isso, também teremos uma aula só sobre as situações em que o consumo de álcool simplesmente não é recomendado. Nesses casos, por dia, por semana, é 0. Agora, aqui cabe uma provocação importante. Pense num homem que não bebeu a semana inteira, mas chega no sábado e consome as 14 doses de uma só vez. Isso é beber moderadamente? Pois é, não é. Com a dose padrão em mente, a gente começa a ter noção de que aquele só bebo de final de semana pode não ser tão moderado e inofensivo como parece. Esse tipo de situação nos leva para um outro conceito importante da aula de hoje. É o BPE, sigla de beber pesado episódico, ou binge drinking em inglês. Bem comum em festas do tipo open bar, por exemplo, o BPE acontece geralmente quando uma grande quantidade de álcool é consumida em um período curto de tempo. O NIAAA, a mesma instituição que mencionamos antes, entende o beber pesado episódico como um padrão de consumo que eleva a concentração de álcool no sangue para 0,8 mg por ml. Geralmente, esse nível de álcool no sangue é atingido quando mulheres consomem 4 doses ou mais em um período de aproximadamente 2 horas e homens consomem 5 doses ou mais de alguma bebida alcoólica nesse mesmo período de aproximadamente 2 horas. Vale a gente resgatar o conceito do que é uma dose padrão. Relembrando, uma dose padrão é equivalente a uma lata de cerveja de 350 ml, ou uma taça de vinho de 150 ml, ou uma dose de destilado de 45 ml. Tudo é uma dose padrão. Bom, acredito que todo mundo tem a intuição de que beber muito em poucas horas não faz nada bem. Quem já sentiu na pele os efeitos do beber pesado episódico sabe quais são algumas das consequências. Eu, como médico, já vi pessoas em situações bastante graves depois de beberem desse jeito. Isso porque o beber pesado episódico é um padrão de consumo que está relacionado a um risco maior de prejuízos imediatos, como amnésia alcoólica, quedas, acidentes de trânsito e comportamentos em que a avaliação de riscos fica comprometida, como envolvimento em brigas ou sexo desprotegido, para citar algumas. Se virar um padrão de consumo frequente, a coisa complica, porque aumenta o impacto negativo do álcool em diversos órgãos e sistemas do nosso corpo, especialmente fígado, trato gastrointestinal, pâncreas, sistema nervoso e sistema cardiovascular. Essas informações sobre padrões de consumo que falamos até aqui são fundamentais para pensarmos sobre o uso de álcool. E agora é hora de lembrar daquele trio sujeito, substância, contexto, que falei lá no início da aula. Quando se trata de álcool, não existe um nível seguro de consumo. O que isso quer dizer? Segundo a OMS, essa recomendação é reforçada porque, dependendo do indivíduo, mesmo pequenas doses podem estar associadas a riscos significativos. É o caso de pessoas com maior
predisposição para desenvolver doenças hepáticas ou vulnerabilidade genética para a dependência do álcool, por exemplo. Diante desse cenário, dizer especificamente o que configura um uso nocivo de álcool não é uma tarefa simples. Essa medida não pode ser feita em termos de quantidade de mililitros, por exemplo. Por isso, nos baseamos na OMS, que estabelece como uso nocivo de álcool a ocorrência de consequências sociais e de saúde, tanto para o consumidor como para as pessoas próximas a ele e para a sociedade em geral. Quando o padrão de uso está associado a maior risco de danos à saúde. Eu sei que soa vago, mas de fato, os exemplos ilustram a dificuldade de uma definição mais precisa. Vamos pensar juntos. Uma pessoa bebe moderadamente de acordo com aquelas quantidades que já falamos. Só que toda vez ela pega o carro depois. Uma dessas vezes pode se envolver em um grave acidente de trânsito. Uma outra pessoa costuma ficar períodos sem beber nada. Digamos que beba uma vez por mês, mas quando bebe, exagera na quantidade, causa transtornos para quem está em volta e se coloca em situações de risco. E aí? Alguns podem até dizer que ambas essas pessoas bebem pouco, por não se enquadrarem no estereótipo do indivíduo que possui uma relação problemática com o álcool. Mas sim, eles se enquadram na definição da OMS de uso nocivo de álcool. A primeira faz um uso de álcool que provoca consequências sociais e de saúde para todos. A segunda pessoa ilustra um padrão de uso associado a risco maior de danos à saúde. Neste caso, o beber pesado episódico, que falamos antes, e que afeta agressivamente órgãos e sistemas. Esse cenário complexo dificulta bastante a conscientização do consumo de álcool em geral, já que alguns padrões de consumo, por mais que possam corresponder à definição de uso nocivo, ainda são extremamente naturalizados. É só pensar nesses exemplos e em como eles são totalmente normais, talvez até próximos para muitos de vocês. Ah, fulano não faz um uso nocivo, ele já está acostumado a pegar o carro depois. Ou, ela não tem problemas com álcool, se tivesse não ficaria tanto tempo sem beber. Depois de tudo isso, sua cabeça deu um nó? É justamente por causa da complexidade do tema que estimular a reflexão sobre o consumo é fundamental. Contribuir com informações qualificadas e fazer com que cada um tenha esse olhar voltado para si mesmo e para seus hábitos e suas possíveis repercussões individuais e coletivas é o melhor caminho para a prevenção e a redução dos riscos do consumo nocivo de álcool. Esse é um dos principais objetivos desse curso, como falamos na primeira aula. Obrigado por acompanhar até aqui e te espero nas próximas aulas.